Olá, esse vídeo aqui vai ser para a gente falar de duas coisas. Uma, configurar o ambiente, né, para mostrar os números que tem casas decimais depois da vírgula no padrão brasileiro. Porque ó, na linguagem, quando você trata, isso aqui não tem jeito, você trata números reais ó, com ponto, que é o padrão americano. Então assim, em português, no Brasil, a gente escreveria 2,5, né? E no inglês você escreve 2,5. Durante o momento que você está programando, você não tem como fugir disso. Você tem que usar o padrão adotado pela linguagem aqui, o ponto. Entretanto, na hora de mostrar os dados, você pode evitar esse problema. Aqui, ó. Na aula passada, a gente fez o nosso programa e ele estava mostrando os dados assim, ó. Vejam bem, isso aqui é o número 2,5, a nota, né? 2,5, 3,5 e assim vai. Eu quero dar um jeito de mostrar no padrão que a gente usa no Brasil. Para fazer isso, nós vamos usar um comando. E aí eu vou introduzir uma outra coisa para vocês aqui, é que no terminal do Mac OS, do Linux, você tem um comando chamado man, de manual, ou man, pode chamar de man, não tem problema. A man, aí olha aqui, ó, e eu vou falar de uma função chamada setLocaio. Aí olha, é um manual que tem as funções já prontas do C, tem uma explicação sobre elas. Aí, ó, no man, sempre começa dizendo assim, ó, qual é o include que você tem que usar quando você vai usar essa função. Então, notem que até então a gente só estava dando um include, stdio.h. Isso porque, para usar as funções como printf e outras funções, stdio é de standard IO, são os comandos de entrada e saída. Para usar os comandos de entrada e saída, que estão definidos, né, estão declarados lá na standard IO, você tem que dar esse include, stdio.h. Para usar a função que a gente vai ver agora, que é a setLocaio, tem que dar include locale. E eu descobri isso aqui chamando o comando de manual, man lá no terminal. Aqui, ó, vou voltar só para vocês verem, né? Man no terminal, ok? Agora, o comando explica como usar esse comando setLocaio. Aí vocês podem ler com calma. Nós vamos usar esse parâmetro aqui, lcal. Então vou escrever aqui. Isso vai ser o que a gente vai usar no curso todo, quando a gente quiser usar setLocaio, lcal. E o segundo parâmetro vai ser uma string vazia. O que faz esse comando? Quando você dá lcal, significa que vai ser o setLocaio mais genérico que tem. Ou seja, tudo que tem aqui abaixo, ó, rotinas que mexem com strings, que nós ainda vamos ver, vão passar a adotar o padrão que eu vou indicar. O que interessa para a gente aqui, números. Eu estou querendo configurar números por padrão do país. O que faz a setLocaio? Ela configura o ambiente de entrada e saída de dados para, não só a entrada e saída de dados, na verdade, entrada e saída de dados e manipulação de informação para o padrão da região que você indicar. Quando a gente coloca assim, ele adota da região onde está rodando o programa. Então, no ambiente aqui do Mac, eu já tenho configurado, para dizer que eu estou no Brasil, então quando eu dou o setLocaio, ele vai passar a usar o ambiente do Brasil. Se o seu sistema operacional não tiver configurado para o Brasil, quando você der o setLocaio, assim, não vai ficar Brasil. Aí você vai procurar qual a região do setLocaio que pode representar o nosso país. Aí vai colocar aqui no lugar, né, o locaio correto para forçar a usar, por exemplo, o sistema numérico com vírgulas. Inclusive, se você quiser saber qual é o locaio padrão que vai aparecer quando você coloca as aspas
vazias lá no parâmetro, você pode dar esse comando loqueio, que não tem nada a ver com a linguagem C, seu comando loqueio no terminal, ele vai te dizer como é que está configurado o teu ambiente aí. Vocês podem usar para testar como é que está configurado o ambiente de vocês, se vocês estiverem com Linux instalado. De novo, lembrando, se puder, peça para alguém instalar um Linux para você, mesmo que você não saiba. Conversa aí com os seus amigos, vê se alguém pode dar uma força, porque vale a pena para acompanhar as aulas com mais facilidade. De qualquer modo, está aqui, ó, o nosso loqueio, tem os vários campos de loqueio, as várias coisas que você pode configurar, ó, campos numéricos, dinheiro e etc. E quando eu coloco então vazio lá, ele pega esse padrão do sistema, que eu consigo ver aqui com o comando loqueio no terminal. Então é equivalente, no meu caso aqui, é equivalente a colocar esse pt_br.utf-8. Tá? Então está dizendo, inclusive, que meus códigos vão usar aquele código ASCII UTF-8. Quer dizer que eu posso ter alguns símbolos com mais de 1 byte. Lembra quando eu falei do padrão UTF-8? Vocês podem voltar lá para a aula e podem ler mais sobre o UTF-8 na internet. Ele adota um padrão multibyte, mas que é compatível com a tabela ASCII, tá? Então quase todos os símbolos da tabela ASCII eles são de 1 byte e eles vão aparecer no UTF-8. O que tem no UTF-8 são algumas exceções que tem mais de 1 byte. O que acontece agora? Note que no programa eu continuo usando ponto. Entretanto, vamos ver o que acontece na hora de imprimir. Eu vou compilar o programa novamente, porque eu alterei ele, né? Compilei, e vou imprimir o resultado. Notem que os números com casas decimais agora foram impressos com vírgulas, ao invés de ponto. Então passou para o padrão que a gente usa aqui. Então, quando você quiser que seu programa use o padrão de numeração que a gente usa, você pode fazer isso aqui. Agora a gente pode passar a usar setLoqueio nos nossos programas, se a gente quiser. Desse jeito, tem que dar o include e o comando setLoqueio. Aí os números vão ser mostrados como na língua portuguesa, entre outras coisas. Bom, notem que é o printf que passou a adotar esse novo padrão agora. Né? Eu nem precisei mexer no comando printf que passou a adotar o novo padrão. Então a gente viu duas coisas interessantes. Uma é que o include, para que serve esse include? Cada comando do C vai ter um include relacionado a ele. Por enquanto é isso que eu vou falar do include. Depois nós vamos falar mais sobre o include, até como fazer novos arquivos .h. A gente chama esse arquivo de cabeçalho. E para o setLoqueio, o include tem que ser loqueio.h. E nós descobrimos que o include lá de cima, que a gente está usando sempre, é por causa do printf. O printf precisa desse include aqui. Ó. Se eu vier no terminal, eu posso ver como uso o printf. Man. Aí você vai até ver uma coisa, pode ser que não seja linguagem C o primeiro manual para printf. Ó. Aqui não é linguagem C. Eu já sabia disso, por isso que eu já fui avisar. Quando isso acontece, você viu que não é um comando em C, ó. Por quê? Porque não tem include aqui e tal, não tem os parênteses, já sabe que isso não é, esse printf não é a função printf do C. Aí você vai ver se tem printf dando man2. Não tem. Aí você vai ver se tem printf dando man3. Ó, o 3 tem. Então, os manuais, quando tem conflito, eles são numerados. Assim, se várias coisas tem printf, por quê? Porque esse manual, vocês vão ver que eu tenho instalado aqui, por exemplo, comandos para a linguagem Perl, eu tenho instalado comandos de script do terminal, de outras linguagens, de outros sistemas. E às vezes dá conflito. A palavra printf pode ser ligada à linguagem C, mas pode ser ligada a outras coisas. De qualquer modo, quando eu dei man3, apareceu aqui o printf instalado no manual. Olha, include do printf é o stdio.h. Então, quando você quiser saber qual é o include para usar uma função do C, você pode usar o comando manual. É lógico que se você entrar num browser, na internet, num sistema de busca, no Google, no Bing, sei lá, e digitar printf C, aí vai aparecer com certeza alguma página explicando o printf, inclusive dando todos os detalhes com mais cuidado do que nesse manual aqui, explicando como usar o printf com exemplos. Notem que esse manual fala do printf e de um monte de variantes dele. Tem o printf, o fprintf, o sprintf. Algumas delas nós vamos aprender a usar ao longo do curso de AED. Outras nem precisa aprender a usar, talvez você nunca use na vida.
e outras talvez você use algum caso específico que precisa e adiante. Mas a mais usada mesmo é o printf, por enquanto. Por enquanto, para nós, vai ser mais usada. Na verdade, a mais usada é o fprintf, mas nós vamos descobrir isso depois. Ok.